Olá, tudo bem? José Antônio Milagre, boas-vindas ao meu canal aqui no YouTube. É sempre um prazer poder dialogar com vocês. Sempre deixo muito claro que os nossos conteúdos eles são orientados ao que você, meu amigo e minha amiga, coloca, registra. A gente lê todos os comentários, interage muito com os especialistas, com os cyber experts, com profissionais que aqui estão e nos prestigiam com a sua audiência. Então, muito obrigado, gratidão. E hoje eu quero falar de um tema que é um tema, a pergunta de ouro. Eu recebi essa pergunta num grupo de alunos Cyber Experts, um grupo nosso de ex-alunos, onde a gente faz networking, troca impressões, troca conhecimento sobre o mercado de segurança da informação, perícia informática, proteção de dados, e uma aluna colocou de forma muito simples: como cobro um projeto de adequação? Ou será que vocês poderiam nos fornecer informações e referências sobre como cobrar um projeto de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados? E eu respondi para ela com uma série de elementos que ela agradeceu, o time agradeceu, e eu achei interessante gravar esse vídeo porque mais pessoas, mais profissionais de segurança ou outros profissionais que estão iniciando ou que estão trabalhando em projetos de adequação, pode fazer sentido para eles um pouquinho de conhecimento com base em algumas estimativas já feitas e critérios que eu utilizo, e eu quero deixar aqui bem claro, bem registrado, que é a nossa percepção, ok? Não existe receita de bolo, não é algo matemático cartesiano, mas são critérios que eu sempre levo em consideração antes de iniciar uma estimativa para evitar que você se comprometa com mais do que você esperava e principalmente para evitar que você frustre as expectativas da empresa. A empresa, quando te contrata, ela pode ter uma expectativa, e isso não foi alinhado nas reuniões iniciais, e isso pode se aclarar durante esse processo de adequação, gerar muita frustração, e logicamente que você trabalha para construir o seu nome, o nome da sua empresa, e isso demora, isso exige suor. Isso pode ser manchado a partir de um cliente insatisfeito que não te dá boas referências ou que não pode referenciá-lo para o mercado de proteção de dados em relação a algo que você deixou. Então, eu sempre trabalho com o conceito de over-delivery, que é entregar mais do que o cliente espera de nós e, principalmente, fazer um alinhamento muito claro que passa por essas premissas. Antes de eu dar preço, passa por essas premissas que são indispensáveis. É lógico que o mercado está poluído, existem muitas pessoas aí fazendo orçamentos que nós chamamos de inexequíveis, pessoas que não têm a menor noção do que estão se comprometendo, mas o mercado se encarrega de selecionar. Você provavelmente vai ser consultado por empresas que iniciaram a adequação com profissionais, com empresas e que estão profundamente frustradas, aparentemente um orçamento muito baixo, algo que a princípio já poderia chamar a atenção da empresa, mas existem sim empresas que são orientadas a preço, empresas que não têm a dimensão da importância de uma adequação honesta à LGPD, que acabam entrando nesses contos, acabam entrando nessas propostas, mas que vão te procurar novamente. Aí é momento de você especificamente colocar as regras antes de qualquer cotação, de qualquer orçamento. Alguns pontos que você deve considerar. O primeiro ponto fundamental é você estudar o porte da empresa, a complexidade da empresa. Veja, em algum momento lá atrás eu fiz uma estimativa uma vez para uma empresa e não me atentei, mas ela tinha subsidiárias, ela tinha mais 6 CNPJs. E qual foi a expectativa da empresa? Que eu atendesse os 6 CNPJs. E muitas vezes com reuniões presenciais, CNPJs espalhados pelo Brasil. É temerário você fazer qualquer orçamento sem conhecer o porte da empresa, ou seja, a complexidade, o grupo econômico. O que a empresa está esperando realmente? Uma adequação para uma entidade ou para várias do grupo? É muito comum participarmos de concorrência onde já deixa-se claro no edital que são 50, são 20, são 10 empresas do grupo. Segundo momento muito importante é você estudar a fundo complexidade, os processos que a empresa tem e principalmente o volume de fluxo de dados existente. Não só o volume de dados, mas os fluxos de dados existentes. E é lógico que isso interfere no orçamento, porque existem empresas B2B, empresas onde os fluxos são menores, onde o volume de dados tratados são menores, onde a criticidade, a natureza dos dados também são diferentes, e tudo isso vai influenciar num projeto de adequação. Por isso que é muito importante alinhar esse volume, os fluxos, quantos processos existem. Um item também que eu considero muito importante é você avaliar se a empresa tem uma maturidade em termos de compliance. Você provavelmente vai estimar conformidade para empresas startups, empresas que existe um profissional de TI que acumula várias atividades, mas também você vai estimar projetos para empresas maiores.
E é muito importante verificar se ela tem, por exemplo, um time de projetos, um time de qualidade, um time de compliance, porque isso é muito útil. Essas empresas que possuem esses times lhe dão suporte muito importante na adequação, e isso influencia no preço do que uma empresa que não tem estrutura nenhuma. Outro item muito importante que você deve considerar, que eu não negligencio jamais: identificar se a empresa terá que users internos dedicados ao projeto. Nós sabemos que o sucesso de uma adequação LGPD, primeiramente, não envolve tão somente jurídico, né? Jurídico é uma parte, mas nós temos as questões processuais, as questões de compliance, as questões técnicas que são importantes. Eu já cheguei a estimar projetos para a empresa que no meio do caminho nós percebemos que aqueles key users que foram nomeados lá no termo de abertura do projeto, na matriz de responsabilidade, aquilo era somente pro forma, eles não tinham tempo algum para dedicar sequer 30 minutos, 10 minutos do dia às questões de LGPD. E é lógico que isso vai exigir de você mais horas, mais energia, mais esforço e uma compensação do time externo. Você não pode cobrar da mesma forma uma empresa que tem uma estrutura que vai te auxiliar claramente no suporte. Imagine um mapeamento de dados, o assessment inicial, onde nós temos que negociar, interagir com todas as áreas para conhecer processos, desde a operação até processos mais estratégicos, e nesses processos identificando fluxos de dados. Imagina isso sem suporte de um key user dedicado. Então isso também é um item muito importante que nós consideramos nos processos de adequação antes de estimar qualquer tipo de orçamento. E principalmente um item que é necessário, que eu trago para vocês e acredito que fazendo assim vocês não vão errar. É muito importante que vocês alinhem a expectativa do cliente. O que acontece? Muitas vezes na ânsia de passar um orçamento, na ânsia de passar uma proposta, na velocidade, muitas vezes muitos pontos ficam de fora e você não alinhou adequadamente qual era a expectativa do cliente. Você tem clientes que vão procurar sua consultoria nos mais estágios possíveis. Você tem clientes que estão começando a pensar em LGPD agora, ou seja, não moveram uma palha em relação ao LGPD, não iniciaram sequer um assessment, não possuem um diagnóstico, não possuem um gap analysis. Você tem clientes que já fez um diagnóstico, ele estava adormecido e agora ele quer montar um plano de ação, ele quer atualizar o mapeamento de dados, ele quer ter uma declaração de aplicabilidade de controles que são aplicáveis a ele, ele quer estruturar-se para que ele possa iniciar a implementação de um sistema de gestão de proteção de dados. E você tem clientes que estão em fase de implementação, então esse cliente ele está trabalhando em várias frentes, ele já tem uma frente jurídica, ele já está fazendo aditivos, ele está fazendo DPAs, ele está fazendo alterações contratuais, ele já tem uma maturidade em políticas de privacidade, avisos de privacidade, em políticas de proteção de dados. Na frente técnica, ele está implementando medidas técnicas para garantir segurança dos dados, uma criptografia, um controle de acesso, revisão de permissões, backups, dentre outras tecnologias. Na frente processual, ele está capacitando o time para entender os novos processos que a empresa tem que seguir, desde o book do RH e também passando pela privacidade por design, onde nenhuma área pode ser encorajada a iniciar qualquer processo, ação, produto que envolva tratamento de dados, sem iniciar um processo, sem comunicar ao Comitê de Proteção de Dados para orientações. Se uma área inicia um processo que eu não conheço, se eu não conheço, eu não controlo, se eu não controlo, eu não atualizo o mapeamento, isso está fora do radar. Empresas que já estão implementando, você tem empresas que já têm a implementação, estão agora na fase de governança, elas estão respondendo requerimentos de titulares, elas estão tentando manter o SGPD, que é um organismo vivo, né? Não se encerra com a adequação, mas eu preciso atualizar. E você tem empresas que estão buscando uma auditoria, ou seja, ela já implementou e ela vira para o mercado e fala, olha, vamos avaliar a robustez do nosso sistema de proteção de dados. É hora da gente buscar players externos para a gente fazer um teste de reversão, de anonimização, um pen test, ou mesmo uma auditoria independente para avaliar a maturidade dos nossos controles em relação à proteção de dados. O que acontece? Apressadamente, nós até entendemos, né? Ou seja, a sua pressa em fazer esse orçamento, você não faz esse alinhamento com o cliente. Você passa um orçamento que, quando ele verifica, é totalmente destoante do que ele está buscando, um orçamento mais oneroso, com serviços duplicados, serviços desnecessários, e eu não preciso dizer que o seu êxito no sucesso, nessa captação desse cliente, ele foi prejudicado. Mas para finalizar, uma orientação que é fundamental. Avalie a dimensão de adequação que o seu cliente procura.
Repito, avalie a dimensão de adequação que o seu cliente procura. Você pode ter um cliente que está procurando, tem interesse numa dimensão jurídica, ou seja, ele tem uma estrutura técnica, mas ele não tem uma estrutura legal, jurídica, para as tarefas que cabem normalmente a advogados. Você tem clientes que já têm um jurídico interno, já tem uma constituição do DPO, ele trabalha contratos, política, mas ele é deficiente na questão processual, ou seja, eu preciso criar processos, métodos, aculturar, planos de capacitação, e muitas vezes você tem clientes que têm essas duas frentes, mas lhe falta o braço técnico, ou seja, tem um profissional de TI que sozinho não consegue adotar os controles ou caminhar para que a gente consiga mitigar risco, reduzir risco a partir do aprimoramento de controles técnicos. É muito importante que você avalie, que você seja honesto na sua proposta. Se você não entra em adequação técnica, não conste. Se você não entra em adequação jurídica, não conste. O que acontece, infelizmente, é que muitas empresas ou muitos consultores acabam estimando de forma genérica a aceitação da proposta. Você ganhou o seu contrato quando inicia-se a adequação. Em determinado momento a empresa questiona, olha, mas e aí? Quando que você vai revisar nossas regras de firewall? Quando que você vai implementar a pseudonimização? Quando que você vai avaliar a segurança da base de dados ou implementação de um controle de acesso? E nesse momento você descobre que houve uma falha de comunicação. Você não chegava até esse detalhamento, mas você não fez a previsão, não alinhou expectativas e agora você tem um problema, vai ter que executar. Então a melhor regra é ser muito claro, muito honesto. Se você é da área jurídica, está vendo esse vídeo, faça parceria com áreas técnicas. Ofereça o serviço. Se você quer oferecer a adequação completa, faça a parceria. Se você é da área técnica, inúmeros profissionais muito bons acompanham aqui o canal. A gente tem contatos com esses profissionais que estão à disposição, aliás, para poder contribuir com esse projeto, com esses projetos que você tem, e assim fazendo, vocês com certeza vão fazer orçamentos e propostas lúcidas, coerentes e alinhadas ao máximo possível com a expectativa do cliente. Em síntese, invista tempo, eu não falei perder tempo, invista tempo em reuniões de alinhamento, demoradamente, quanto for necessário, os questionários de briefing, os levantamentos prévios, para que você muna-se de todas essas informações que são muito relevantes, para que a partir daí você trace uma proposta. Aí sim você consiga fazer uma estimativa coerente, uma estimativa que contemple somente os serviços necessários, que pode ser uma estimativa por esforço ou uma estimativa com somatória de horas, já prevendo eventuais horas extras, deixando bem claro o que envolve o seu contrato e o que não envolve, que poderá ser negociado no futuro. Mais um item muito importante é você sempre alinhar a fase de operação. Atenção, é muito importante você deixar claro até onde vai o seu projeto de adequação e quando estarão satisfeitos os requisitos para que você faça um encerramento do projeto. E quando se encerra o projeto, comumente se inicia a fase de operação, de manutenção do sistema. Deixe isso muito claro para que o cliente eventualmente não entenda que também a manutenção, a operação era a sua responsabilidade. Como você pode perceber, a proposta não existe receita de bolo, como cobrar, não é simplesmente falar um preço, não é olhar simplesmente o porte da empresa, mas são inúmeros elementos. Eu procurei aqui entregar o máximo de elementos que eu considero, que a minha consultoria, que os meus profissionais consideram e fazem previamente para que a gente possa alinhar a expectativa, atender somente o que o cliente precisa, eliminando serviços repetidos, desnecessários e principalmente não frustrar um projeto de adequação futuro, o que pode ser danoso não só para a empresa, mas para a consultoria, ok? Mas esse debate tem que seguir, então eu quero, por favor, ouvir o seu comentário. Aqui seguem vários especialistas aqui, muitos especialistas que eu sigo e que podem contribuir um pouquinho. Como você faz para estimar as suas propostas de adequação e compliance com a LGPD? Quais são critérios? Algum critério que eu citei aqui que você não concorda ou critérios adicionais que você utiliza e vem dando certo? Comente aqui, não deixe de comentar, assim a gente fomenta o debate, compartilhe. Imagino que mais profissionais possam ter acesso a esse conteúdo, queiram ter acesso a esse conteúdo. E, por favor, se inscreva no canal, assim você me ajuda a continuar produzindo vídeos e conteúdos semanalmente exclusivos para você. O debate está aberto, eu quero ouvir a sua opinião. Obrigado e um abraço.